Amados irmãos e irmãs, neste quinto domingo da Quaresma, onde nos reunimos em nossas casas, aqui na igreja, alguns de nós, onde nos encontramos para bendizer e proclamar a graça de Deus que caminha no meio de nós. Hoje é dia consagrado a Deus, hoje é dia santo, hoje é dia de estarmos na presença de Deus Todo-Poderoso, meditando a sua palavra, escutando a liturgia, a Santa Missa, cada um ao seu modo, da maneira com que podemos. O Evangelho de hoje, bem como as leituras, traz para nós, irmãos e irmãs, uma chamada de atenção com relação à nossa fé, primeiramente. No final do Evangelho, Jesus faz uma pergunta para Marta e para Maria e para todos os que ali se encontram, penso eu. O Senhor diz: se creres, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Vou tirar a exclamação e deixar uma afirmação. Se creres, verás a glória de Deus. Na interrogação agora uma exclamação. Se creres, verás a glória de Deus. Nós temos que crer, meus irmãos e minhas irmãs, para ver a glória de Deus Todo-Poderoso. Devemos crer para proclamar que Deus é misericordioso. Este tempo, meus irmãos e minhas irmãs, em que nós estamos, cada um recluso em sua residência, ou pelo menos muitos de nós, ou alguns de nós, aqueles que podem pelo menos, o Senhor convida-nos a viver um testemunho de fé muito grande. Porque tudo isso que nós estamos passando, irmãos, é para a glória de Deus Todo-Poderoso. Disse o Senhor no início do Evangelho: essa doença não leva à morte. Ora, mas padre, mas como que não leva à morte? Números absurdos de mortos na Itália, tantos mortos no Brasil, no mundo afora, tanta gente infectada que tem morrido. Como é que essa doença não leva à morte? Bem, vou fazer uma observação. Leva a morte para este mundo. Porque aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem um ditado popular nosso que dizemos assim, né? Há jeito para tudo nesta vida, só não tem jeito para a morte. Não é verdade? Já escutaram esse ditado? Porém, ele é mentiroso. Tem jeito até para a morte, que é a ressurreição. A ressurreição, a vida eterna com Deus é o jeito da morte. A morte para este mundo, ele é um fato natural no qual todos nós passaremos, inclusive Lázaro, que nos é narrado no Evangelho. Porque, apesar de ter sido ressuscitado, porque a doença dele não levava à morte, como disse o Senhor. Pensaram, Jesus o ressuscita. Porém, ele morreu depois. É uma causa natural do ser humano. Só não morrerá, meus irmãos, neste mundo, aquele que tiver a sorte de estar vivo ainda nesta terra, quando o Senhor vier na parousia, para julgar vivos e mortos, no julgamento final. Quem estiver ainda sobre este chão, será julgado tal como está. Agora, para todos nós outros, se morrermos antes dessa situação, pereceremos neste mundo, todos nós. E isso não é motivo de nós nos entristecermos, pelo contrário, é motivo de nós nos alegrarmos, porque em breve estaremos com Deus Todo-Poderoso em sua glória, na majestade de Deus. Agora, para aqueles que não caminham neste mundo, olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, como nos diz a segunda leitura, para aquele que não vive uma vida no Espírito, para aquele que não está cheio, repleto da graça de Deus, para aquele que não vive em Cristo Jesus, para aquele que não se entrega completamente às coisas de Deus. Irmãos, este de fato tem um motivo muito grande, muito forte, para temer a morte. E digo isso sem medo de errar, porque, irmãos e irmãs, apesar de alguns não aceitarem ou acharem que não, mas o inferno
não fechou as portas. O lugar da condenação está aí, disposto, aberto para receber aqueles que forem condenados. Por isso temamos neste mundo, temamos a Deus Todo-Poderoso, temamos a nossa própria sorte, para que nós não caiamos em tentação, para que nós possamos nos erguer da nossa pequenez, nos erguer da nossa humilhação, para estarmos e glorificarmos em Deus Todo-Poderoso, pedindo a ação do Espírito Santo sobre todos nós constantemente. A primeira leitura fala justamente dessa ação do Espírito que vem para vivificar a alma, da ação do Espírito que vem para vivificar completamente a todos nós. No credo nós proclamamos que cremos na ressurreição da carne, na vida eterna, ou seja, na ressurreição, na volta, na restauração da vida eterna da carne, que antes era motivo de condenação. Agora ela se torna para nós motivo de vida eterna, pelo Espírito Santo. O Espírito vem e nos levanta, vem e nos ergue da nossa pequenez, da nossa fragilidade, da nossa humanidade decaída no pecado. O Senhor, Ele vem e para que possamos testemunhar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Irmãos e irmãs, que tudo isso que nós estamos passando possa ser motivo, lá na frente, daqui a pouco tempo, e como eu disse e repito, daqui a pouco tempo, possamos proclamar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai, e que após passarmos por toda essa tribulação, possamos glorificar a Deus e fazer a mesma profissão de fé que Marta fez outrora: Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o Senhor da glória, Tu és o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, Tu és capaz de ressuscitar aquele que crê, Tu és a ressurreição e a vida. Por isso, irmãos e irmãs, nessa certeza, peçamos a Deus Todo-Poderoso que venha sobre todos nós, a fim de que sejamos sempre consolados pela graça de Deus, desse Deus onipotente. Veja, meus irmãos, uma última coisa para terminarmos. Este é um dos evangelhos que mostram o quão Jesus compadece de cada um de nós. A narração do evangelho diz que Jesus estremeceu interiormente, ou seja, ele ficou tão comovido na sua profundidade, no seu ser, que a palavra diz que ele estremeceu, ou seja, ele ficou completamente, profundamente, nos diz a palavra, comovido com a realidade da morte, com a situação. E diz que ele manifesta e que ele manifestou para nós, para a humanidade, a sua própria fragilidade, se é que nós podemos assim dizer, de Jesus. Ele chorou, ou seja, Deus, Ele não é indiferente aos nossos sofrimentos. Deus não é indiferente às nossas dores. Deus não é indiferente àquilo que nós passamos. Ele chorou. Jesus chorou. Jesus chorou de uma dor profunda pela morte de um irmão. A mesma coisa penso que Cristo Todo-Poderoso, em sua majestade, está de lá também chorando por tantos homens e mulheres que sofrem, que se afastam, que se afastaram dele nesses anos, que têm vivido uma religião, uma fé de uma indiferença muito grande, que têm vivido de qualquer jeito a sua fé. Jesus tem chorado, meus irmãos, nestes anos todos, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Que ao passarmos por tudo isso, nós possamos sair fortalecidos em nossa fé e que nós tenhamos sempre em mente toda essa dor que passamos na distância da Eucaristia, para que possamos viver como verdadeiros cristãos o futuro de nossa fé, de nossa caminhada em Deus Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.